Jeremias 18. Deus é bom, amados. O tempo todo. Mesmo, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 18, do 1 ao 6. Amados, vamos em nome de Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. A igreja pode se assentar. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor falou com o profeta Jeremias. E ele fez com que Jeremias obedecesse a voz e descesse dessa casa do oleiro. Então, a primeira coisa, o Senhor falou. Ele deu uma missão para o profeta. E o profeta foi obediente. Aleluia. E ele fala: desce à casa do oleiro. E ele estava fazendo um vaso. Olha que lindo. Dessa forma figurativa do qual o Senhor falou ao profeta. Casa do oleiro. Quem é o oleiro? Jesus. O vaso. A casa do oleiro. Olha que lindo. Quando o Senhor fala ao profeta: desce. Quando o Senhor fala para nós, através dessa palavra, de descer, é como o Senhor fala assim: você precisa se humilhar mais diante da minha presença. Se esvaziar de si, de todos os seus eu. Porque hoje é um culto de busca do Espírito Santo. Então nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que tem nos afastado de buscar, de sentir a presença do Senhor. Sermos esvaziados para que o Senhor venha nos encher. Mas aqui o Senhor fala de vaso para descer na casa. O vaso, ele tem todo um preparo. Primeiro ele tem a obra-prima. Precisa do barro. Para que possa dar forma para chegar no produto final, na venda aí do comércio. Então nós viemos do pó. E o Senhor deu forma ao homem. Soprou em suas narinas forma de vida. Então o Senhor fala para mim e para você que nós somos vasos na mão do Senhor. E muitas vezes, para chegar nesse final do vaso bonito, para que possa ser ornado, tem um processo. E esse processo foi feito lá na casa do oleiro. Então eu e você, como vaso nas mãos do Senhor, muitas vezes nós estamos passando por situações, momentos difíceis e nós não entendemos que tem que ter um processo. E que meio a esse processo tem um propósito. O processo muitas vezes é difícil, mas o propósito, quando passamos por tudo, mas o Senhor ali mudando, restaurando, cuidando, deixando da forma que Ele quer,
quando fica lindo no final, sabe o que Ele quer? Que nós vamos ser cheios da presença dele. Tem vários modelos e tipos de vaso. E assim é na casa do Senhor. Eu sou um vaso dessa forma. Você, missionários, pastores, cada um tem um formato. Nós somos os vasos. E para chegar nesse final mesmo do vaso bonito, adornado, muitas vezes o vaso, ele pode ficar como um enfeite, ou ele pode ser ali colocado uma terra, uma semente, que vai dessa semente crescer uma planta ou uma flor. Mas para que isso também aconteça dentro deste vaso, tem que ter a água para germinar essa semente e ficar uma planta bonita ou uma flor. Então eu vejo a água que vai sobre este vaso como o Espírito Santo do Senhor. A água que corre do trono de Deus sobre as nossas vidas. E o processo é doloroso, amados. Quem já passou por processos aí difíceis na vida ou está passando, creia que o Senhor está contigo. Você não está sozinho em meio a esse processo, porque o processo ele dói, o processo ele causa dores, feridas, machucados, e a gente se sente mesmo quebrado, porque a gente fala, meu Deus, que situação é essa que eu não vou conseguir? Está tão difícil, Senhor. Mas você não pode esquecer quem está cuidando de você, quem está cuidando de mim, de você, quem está moldando, porque o Senhor, em meio às situações, Ele forja o nosso caráter. E para que nós não venhamos nos esquecer que Ele é aquele que cuida, Ele transforma, e Ele fala que nós temos que ser submissos. E nesse processo do vaso, Ele quer que haja em nós uma restauração. Porque o vaso, amado, ele não pode estar com uma rachadura. Se em mim você tiver esta rachadura, é porque ele tem algo errado em nós. O Senhor quer que nós venhamos ser um vaso bonito, sem mancha. Não pode estar manchado. Essa ruptura aí, algo, você e Deus sabe o que é. Mas ainda o Senhor vê em nós que ainda Ele pode fazer algo tão bonito que vai ser lá na frente a obra do Senhor. Nós somos obras da mão do Senhor. O Senhor nos molda, o Senhor nos vê. Nós somos a pintura, obra do Senhor. Olha a Deus. E eu acho tão bonito nessa palavra mesmo, que o Senhor falava que Jeremias desce lá na casa do Oliveira. Era humilhar-se, a gente precisa se humilhar diante do Senhor. O humilhar não é só derramar lágrimas, mas é nós voltarmos mesmo para o Senhor e reconhecer que somos falhos e dependentes. O quanto precisamos do Senhor. E o Senhor, Ele não desiste de nós. Podemos estar passando por esse processo mesmo difícil, estar quebrado, sentindo assim que não vai conseguir sair da situação, mas Ele tem cuidado de nós. Isso é tão lindo que, olha, Ele não vira as costas para nós. O que nos impede de estarmos em comunhão, o que separa a nossa comunhão com o Senhor é somente os nossos pecados. E quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós temos que declarar, falar para o Senhor. Porque nada fica oculto, escondido, mas o Senhor quer que nós venhamos nos reconhecer os nossos pecados e falar perante Ele. E Ele está aqui para nos perdoar, nos abençoar. E Ele fala, no versículo 6, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro na casa de Israel. O Senhor, Ele faz em nossas vidas como assim Ele já fez. Ele pode fazer muito mais. Então não se sinta
E não esteja nessa posição de um vaso que não tem, por estar quebrado, não tem mais valor. Nós somos vasos valiosos. Somos valorosos perante o Senhor, para o Senhor. E é isso que importa. Então não dê ouvidos àqueles que falam para você: olha, essa situação está difícil aí, e aí, como você vai fazer? Assim, eu creio em Deus que pode tudo. Eu posso estar passando por isso, porque para ter o testemunho da minha vida, eu tenho que passar para mostrar para aqueles ainda que não creem no Senhor, o qual Deus nós servimos. Amém? Então, nós somos os vasos na mão do Deus. Oh, vaso lindo! E o Senhor quer que nós venhamos ser vasos bonitos, adornados, cheios da presença do Senhor, cheios da palavra do Senhor, cheios de testemunhos. Aleluia! Então, amados, somos vasos. O Senhor é o nosso oleiro e Ele está nos moldando, Ele está cuidando, Ele está pintando, Ele está fazendo, reconstruindo em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos. Obra-prima, testemunhos vivos na mão do Senhor. Amém? E o Senhor, Ele fala assim: o vaso é feito para se tornar novo e útil nas mãos do Criador. Somos úteis. Somos úteis. Então não se cale diante das dificuldades. Tenha fé, declare dentro da sua casa, declare onde quer que o Senhor venha te levar. O que o Senhor fez, de onde Ele te tirou, de onde Ele me tirou. Que sejamos testemunhos vivos para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração, que nós somos valorosos. Em nome de Jesus, para o Senhor. Amém? Quem